E aí, meio que, por exemplo, quando eu tava lá, eu percebi isso, que o pessoal que tinha uma grana pesada, mano, era o pessoal que se dedicava a negócios de família, mano. E eu não tinha essa mesma visão, por quê? Porque na minha família não tinha esse aprendizado, mano. Eu fui ver isso daí mais velho e só depois. Só pra você ver a brisa do negócio, mano. Só pra você ver a brisa do negócio. E aí, onde eu quero chegar com isso? Que se eu tivesse, por exemplo, mais cedo, saído mais, não tivesse ficado com medo, ai, como será viajar? Será que eu viajando vou ser roubado? Será que eu, tá ligado? Essas neuras, essas piras que só limitam a gente. Eu teria aprendido isso muito cedo, cara. Eu teria aprendido isso, tipo, muito cedo. Eu teria aprendido isso com 17 anos, 16 anos. Imagine se eu tivesse aprendido isso com 16 anos, 17 anos, cara. Imagine se eu tivesse aprendido, por exemplo, o que eu sei de relacionamento hoje com essa idade. Quanto tempo e dinheiro eu teria poupado, tá ligado? Então, tipo, você que tá aí ouvindo isso com 20 anos, com menos, tá ligado? Com 16, com 15, você ainda se considere privilegiado, tá ligado? Porque tem gente que vai morrer e nem sequer nunca ouviu isso. E eu tô falando isso porque, que nem eu digo pra você, mano, é um bagulho que você vai perceber cedo ou tarde, ou talvez já percebeu, entendeu? Então, tipo, eu compartilho isso porque, mano, eu queria ter ouvido isso bem antes, entendeu? Eu queria que, tipo, algo... Beleza, né? Graças a Deus, né? Eu tenho saúde, eu sou novo, entendeu? Eu ainda tenho uma idade, assim, onde eu consigo fazer muitas coisas. Só que eu tô pensando aqui, tá ligado? O potencial que um de vocês aqui, talvez, nessa live, pode chegar e que você não sabe porque... Estão te direcionando para um caminho totalmente errado, para um caminho totalmente fictício, tá ligado? Um caminho mentiroso, que não tem nada a ver, mano, com a realidade, mano. E tipo, isso freia o seu potencial. Isso faz você ser preconceituoso, isso faz você ter uma ideologia que parece ser uma ideologia inteligente, mas é uma ideologia burra. Por exemplo, antes também eu tinha uma base muito conservadora. Outro exemplo, isso me fazia ter aquela visão de, pô, a sociedade é justa. A sociedade, ela vai me abraçar, os valores do trabalho e blá 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 vão me dar lucro, vão me ajudar, vão me contribuir. Mas a grande verdade, cara, é que nem sempre o valor do seu trabalho ele vai ser de fato, tá ligado? É valorizado, mano. Nem sempre, mano, nem sempre. Por exemplo, hoje, que eu tô. Mas um exemplo hoje, né? Hoje eu faço, por exemplo, lives, né? Eu faço alguns conteúdos pra internet, por exemplo. Olha só que engraçado. Eu posso mandar um conteúdo mais foda de todos. Nem sempre esse conteúdo vai ter tanta relevância em comparação ao cara só falar pra você pegar mulher, tá ligado? Ou pra você não pegar mulher, entende? Porque é isso, é assim que funciona. Então, tipo, esse papo de moralidade, toda essa coisa e blá 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 blá, conservadorismo pra um cara que é novo, é estúpido. Limita o cara, deixa o cara burro, tá ligado? Não vai fazer com que você alcance nada, mano. Porque você vai ser preconceituoso. Quando eu falo preconceituoso, eu não falo no sentido que o pessoal fala, no sentido geral. Eu falo que quando você é preconceituoso no sentido de deixar a mente aberta para enxergar a vida, você se torna burro, você se torna um cara preso a um tipo de pensamento e não consegue se adaptar. E quando eu falo se adaptar, não é questão de você, né, que nem alguns aí que acham que se adaptar não vou citar uns exemplos aí, né? Mas vocês já sabem o que é. Ou seja, você não consegue ler as outras pessoas quando você começa a abraçar um tipo de ideia e ficar cravado naquela ideia. Porque basicamente tudo que você recebe de informação entra na sua cabeça e é eliminado na mesma hora, tá ligado? Então, tipo, você se torna alguém ignorante. É aquilo que a gente resume, né? O cara ignorante. O cara que não consegue enxergar outras culturas, o cara que não consegue se adaptar, o cara que não consegue usar aquilo, né, de sagacidade. Por exemplo, outra coisa que até vou citar aqui, né, eu tinha na adolescência uma parada de que o namoro, por exemplo, o namoro era uma parada que tipo eu tinha que fazer porque, sei lá, me ensinaram que eu tinha que namorar, que eu tinha que isso, que eu tinha que aquilo. E aí eu, né, namorei toda aquela coisa. Só que olha só que engraçado. A maioria esmagadora do pessoal namora tudo despreparado, tá ligado? Namora despreparado, o que eu quero dizer? Namora despreparado. A maioria do pessoal namora achando que tem que vincular aquilo ali a um sentimento. Tipo assim, pra você entender isso aqui, que o cara acha que ele deve escolher uma pessoa porque, sei lá, ele tá lá todo emocionado, o coração dele disparou e blá 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 blá, toda aquela coisa.
Só que hoje é um pouco mais, né, muito mais, tá ligado? Muito mais, com uma visão muito mais ampla, eu enxergo que quanto mais o cara ele entra no qualquer relacionamento, né, pautado em emoção, qualquer outra coisa, pô, a porcentagem desse cara se fuder é sempre 100%. Não é 90%, não, é sempre 100%. Porque ninguém consegue lidar bem com alguém que é emocionado, tá ligado? Nem o cara que é emocionado consegue lidar bem com ele mesmo, entendeu? Então, tipo, é 100%, não é meio termo. Quando você tá 100% de emoção, cara, pode ter certeza, você vai se fuder de alguma forma. Pode ser a mina mais bacana que você conhecer, pode ser os melhores amigos que você tiver ali. Drone bomba aliado online. Cadê ali? A minha mãe fica puta comigo quando eu disse que a escola foi um puta perda de tempo. Agora, tipo assim, a sua mãe, por exemplo, ela não vai admitir que ela, nossa, eu errei falando pro meu filho de escola, tá ligado? Ela não vai. E até porque, né, o pessoal tem uma ideia muito errada de educação. O pessoal acha que educação é apenas na escola, tá ligado? Ah, educação é só na escola. Educação é não sei o que. Mano, é um pensamento muito burro. Quando você tá aprendendo a, sei lá, você tá aprendendo a... Vou pegar um exemplo aqui. Desde quando você tá aprendendo a como as pessoas, né, a conversar com pessoas diferentes, você está sendo educado. Quando você está aprendendo a, vamos dizer aqui, sei lá, fazer um favor para alguém, você está sendo educado. Quando você está aprendendo a saber, né, o que é um cara verdadeiro, o que não é, você está sendo educado, entendeu? Isso tudo é educação e coisas que a escola geralmente não ensina. Se tu sabe ler, a escola já tá na hora de você sair do... Se você sabe ler, cara, vaza da escola. Você tá perdendo tempo. Você tá perdendo tempo. Marca o que eu tô dizendo. Marca aí o que eu tô dizendo. Escreve aí o que eu tô dizendo. No futuro, né? Não vou falar eu falo no futuro assim, né? Mas marca o que eu tô dizendo. As escolas, elas vão mudar totalmente o que ela é. Eles não vão, tipo, hoje em dia já não estão, tá ligado? Já não consideram o diploma alguma coisa relevante. Hoje em dia já não consideram o sistema educacional algo relevante, entendeu? Então, tipo, eu falar o futuro eu tô sendo, na verdade, muito poético, né? Eu falo o presente. Eles realmente não consideram muitas coisas que saem da escola algo relevante, entendeu? Geralmente o que eles consideram é algo prático, é um conhecimento prático, algo que você faz ali e tem um êxito, entendeu? Isso daí eles de fato colocam como relevância. Tanto que até o currículo no Brasil, por exemplo, perdeu o valor, né? Nem para ser preso o cara, nem para ser preso tá servindo, entendeu? E isso aqui, o que eu falo nesse caso, né, é um exemplo assim muito básico. Eu resumindo aqui porque eu não quero falar sobre o futuro, né? Não é essa live. Mas é justamente sobre isso, mano. Tem muito moleque perdendo tempo. Tem muito cara perdendo tempo. Quando eu vejo, por exemplo, a base, né, da comunidade masculinista, por exemplo, eu vejo uma base gigantesca de cara inocente, mano. Gigantesca, gigantesca. E por que eu falo isso? Não é só porque o cara tomou bota e se fudeu com mulher, não é isso. É que eu percebo que, tipo, parte dos caras eles têm algo em comum com algo que eu era ali, tá ligado? Com algo que eu era. Com algo que eu era. E o que é? Parte dos caras que estão ali, eles têm algo em comum comigo quando eu era aquele cara que olhava, por exemplo, pô, olha só ali, aquela mulher devassa. Aí eu ia lá e esculachava, tá ligado? Ou quando eu olhava a mina lá e eu pegava e ficava, né, meio sei lá, como se ela fosse o exemplo. Só que aí, essa visão que eu tinha era muito errada, mano. Era uma visão muito torta. Era uma visão conservadora que eu tinha. Vamos dizer assim, uma visão conservadora que eu tinha. Uma ideologia que eu tinha. Só que quem disse que essa ideologia, ela acontece no mundo real? Quem disse? Que nem, por exemplo, os caras no Twitter lá, alguns chegam lá no Twitter e falam assim, pô, mano, alguns caras vêm me criticar porque eu vivo de tal forma, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu não sei o que.
E eu sou transparente lá e eu dane-se, tá ligado? Eu nem falo muitas coisas que eu faço, senão o pessoal ia taxar e ainda ia me chamar de hedonista, que eu ia pro inferno, que ia acontecer isso comigo e aquilo. Aí eu fico pensando, caralho, mano, os caras, tipo, por eu não ficar escondendo, pagando de santo, os caras me criticam. Só que hoje eu entendo que na verdade os caras me criticam por quê? Porque os caras têm uma visão muito conservadora do mundo, cara. Sabe qual é a real, mano? Esqueça isso daí, mano. Esqueça isso daí. Conservadorismo. Qual é o nome da outra parada lá? Tanto o pessoal de esquerda, de direita, essas paradas que vocês aprendem aí, tanto líderes religiosos, tanto isso, tanto aquilo, são humanos. Todos esses caras, absolutamente todos esses caras, têm um passado podre. Todo mundo tem um passado podre. Todo mundo. As pessoas começam a ser, né, vamos dizer assim, julgar umas às outras quando elas não mais têm energia pra fazer aquilo que elas faziam quando elas tinham energia, tá ligado? E aí todos se tornam hipócritas. Todos eles. Até seus pais. Desculpa aí se eu tô ouvindo isso aqui. Mas é verdade, cara. Todos eles. Até eles já vivenciaram coisas que você nem sabe. Até a sua mãe vivenciou coisas que você nem sequer imagina. Até seu pai vivenciou coisas que nem sequer você sabe, mano. Todo mundo. Tá ligado? Absolutamente todo mundo. E quando você cai nessas falácias, nessas paradas, querendo se tornar eles e toda outra coisa, né? Querendo se tornar aquilo que eles falam pra vocês, não passam de uma ilusão, mano. Porque isso não se materializa no mundo real. Todo mundo já fez algo assim, já fez alguma coisa, já fez isso, já fez aquilo. E aí se torna um pouco mais velho e tenta cagar regra pro outro, entendeu? Ou os que não fizeram fazem isso porque justamente não fizeram, entendeu? Ficam revoltados porque não fizeram. Então, tipo, não é que eu não sou conservador, que eu sou totalmente foda-se o conservadorismo, ou que eu sou hedonista pra caralho, tá ligado? Como o pessoal lá no Twitter vem querer cagar regra pra mim, né? Que eu devia só mandar tomar no cu. Mas é que eu entendo os caras, mano. Os caras têm uma visão muito romantizada ainda da vida, mano. Eles acham realmente que existe uma briga entre o bem e o mal. O que existe é uma briga entre interesse e interesse, tá ligado? Não existe uma briga entre o bem e o mal, tá ligado? Não existe essa briga ilusória que o pessoal tem de justiça e qualquer outra coisa, mano, tá ligado? E tipo, o pessoal acredita muito nisso. O pessoal, ele vem muito disso. E isso parte de um medo de imaginar que o mundo muitas vezes não é aquilo que você cresceu acreditando que é, entendeu? E seus pais, muitas vezes, eles foram enganados justamente por achar, né, por ser ensinado pelos seus pais de que o mundo também funcionava daquela forma. E daí eles aprenderam de um jeito não muito legal que o mundo funciona do jeito que ele funciona, entende? É complicado isso aqui, né, falar isso aqui, até porque vem muita questão de origem, vem muita questão de educação e toda essa coisa, mas que no final o que se materializa é isso, cara, entendeu? O que acontece é isso. Então, tipo, é uma visão romantizada e uma questão de identidade mesmo, do cara receber aquele tipo de educação.